Prezados alunos, sou Ronaldo Cunha, professor de Física do projeto Alô Vestibulando, e hoje vamos continuar a resolução da prova de Física do vestibular UFRR 2019. Vamos começar pela questão 30. É uma questão de análise. Você tem que pegar, ler a questão e analisar alternativa por alternativa para saber qual é a que está correta, né? E quais são as falsas. A questão diz assim, ó, analise as assertivas a seguir e marque a correta. Letra A. Em um movimento circular uniforme, a velocidade pode variar. Então, olha só, é uma questão de movimento circular uniforme. Vamos relembrar o conceito de movimento circular uniforme. O que diz o movimento circular uniforme? Ele se caracteriza pelo movimento de um objeto em uma trajetória circular em que a intensidade, ou seja, o modo da velocidade vetorial, é constante, mas sua direção e sentido variam, pois o vetor velocidade é tangente em cada ponto de sua trajetória. Então, pessoal, isso quer dizer o quê? Que a velocidade, em módulo, ela não varia, né? Mas ela vai variar o quê? A sua direção e sentido. Como é uma trajetória circular, e a velocidade é sempre tangente a essa trajetória circular, ela vai ser, devido à força centrípeta, ela vai estar sempre mudando a sua direção e sentido. Então, nesse caso, é a alternativa correta, a letra A. Então, a velocidade é constante, mas pode variar. Mas varia o quê? A sua direção e o seu sentido. Mas a sua intensidade permanece constante. Vamos analisar a letra B, só para ver o que era falso e o que era certo, né? A letra B diz assim: um corpo somente estará em repouso se nenhuma força atuar sobre ele. Pessoal, essa questão é falsa, justamente por quê? Lembrem-se da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, que diz o quê? Que todo corpo deve permanecer em repouso ou em movimento, né? Dependendo das forças resultantes que atuam sobre ele. E nesse caso, essas forças resultantes, se ele estiver em repouso ou em movimento retilíneo, elas vão se anular. Vamos pegar, por exemplo, o quê? Um corpo em cima de uma mesa. Está parado ali, né? Tem força atuando nele? Tem força atuando. Ele está em repouso, mas a gente tem a força peso ali atuando, e a normal anula essas forças. Então, ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante em movimento retilíneo uniforme. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: o princípio da conservação de energia não é obedecido se o atrito for considerado. É falsa, né? Justamente porque, se existir atrito, a energia é dissipada e não se conserva, né? É justamente o que diz o princípio da conservação da energia mecânica. Ele afirma que toda a energia relacionada ao movimento de um corpo é mantida constante quando não atua sobre ele quaisquer forças dissipativas, tais como as forças de atrito e arrasto. Então, resolvemos aí a questão, por isso que ela é falsa, né? Vamos ver a questão D. A sensativa D. Ela também vai ser falsa justamente por quê? Justamente pelo que diz a letra B, né? A D diz assim: um corpo somente pode estar em movimento se a resultante das forças que atuar sobre ele for diferente de zero. Já vimos pela primeira lei de Newton, né? Que a força resultante sobre um corpo, se ela for nula, igual a zero, esse corpo estará em repouso. O que quer dizer o repouso? Equilíbrio estático, né? Ou em movimento retilíneo uniforme, que é quem? O equilíbrio dinâmico. Então, querendo ou não, se tiver em repouso, vai ter força atuando nesse corpo. E se tiver em movimento, em retilíneo uniforme, também vai ter uma força atuando nesse corpo. Mas só que essas forças, elas vão o quê? Vão se anular. Na letra E. A letra E fala sobre o empuxo, né? Diz assim: o empuxo é a força que o fluido faz sobre um corpo mergulhado nele, e é igual ao peso desse corpo. Pessoal, ó, essa alternativa é falsa porque o que é o empuxo? Tome como exemplo uma bola numa piscina. Na hora que você empurra a bola para a piscina,
ela dá aquele impulso para fora. Então, esse impulso é chamado de empuxo, né? Seria quem? É justamente a força, né, contrária à força de ação, que seria a nossa força peso. Então, o empuxo seria essa força de reação, né? E o empuxo é dado por quem? Pela densidade vezes a gravidade vezes o volume do corpo, né? Então, ela é falsa porque a questão está dizendo assim, ó, o empuxo é a força que o fluido faz sobre o corpo mergulhado nele, e é igual ao peso desse corpo, né? Não é igual porque o empuxo é o quê? A força de reação, né? Dessa força-peso. Então, com isso, pessoal, nós fechamos a questão 30, né? Que verificamos que a letra A é verdadeira, porque a velocidade pode variar no movimento circular uniforme, devido à ação da força centrípeta. Isso quer dizer o quê? A velocidade em módulo, ela permanece constante, né? Mas devido à trajetória ser curvilínea, conforme vai mudando, ela vai mudando o quê? A direção e sentido. Mas intensidade continua constante, que nem a velocidade no movimento retilíneo uniforme. Você vê que ela, se você for num carro ali 80 km por hora, ela continua constante, né? Mas se você adotar um referencial diferente, se você for para, se teu referencial positivo é para a direita, direção e sentido continua o mesmo. Agora, se você mudar para a esquerda, então a velocidade vai continuar. Se você continuar com 80 km por hora, você vai continuar em movimento retilíneo uniforme, só que com sentido oposto à sua trajetória inicial. Portanto, é só isso sobre a questão 30.